O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a 8ª de Páscoa, terça-feira da 8ª de Páscoa. E a igreja nos convida a celebrar o dia de hoje, celebrar a 8ª de Páscoa, todos esses 8 dias, como um único dia, como o domingo de Páscoa, nessa mesma alegria de Jesus ressuscitado. E os textos evangélicos desses 8 dias, todos eles apresentam uma aparição de Nosso Senhor, uma aparição de Nosso Senhor ressuscitado. E hoje, na terça-feira da 8ª de Páscoa, o texto da aparição de Nosso Senhor é este aqui do capítulo 20 do Evangelho de São João, da aparição de Jesus a Maria Madalena. É um texto muito rico, que nós poderíamos pegar vários pontos, mas por causa da brevidade do nosso tempo, nós iremos tomar apenas um ponto e tentar aprofundá-lo um pouco e fazer uma aplicação para a nossa vida. Nós precisamos, em cada missa que nós participamos, nós precisamos sair da igreja com um desejo novo, com um desejo mais forte de nos unir mais a Cristo, de nos assemelhar mais a Cristo, de amar mais Jesus Cristo, de combater mais os nossos pecados, de ter os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração, de estarmos mais unidos ao divino esposo que é Jesus. Buscamos nos unir na escuta da palavra e buscamos nos unir na recepção do sacramento, do seu corpo, sangue, alma e divindade. Pois bem, o Evangelho de hoje então nos apresenta Maria Madalena e nos apresenta o milagre da graça, a transformação poderosa na alma dessa mulher. Porque quem era Maria Madalena? Maria Madalena era uma pecadora. Maria Madalena era uma mulher que buscava consolação nas criaturas, nos prazeres, no dinheiro. Porque ela buscava o pecado?
Nós não temos uma total clareza, isto é, se ela justificava a busca daquele pecado por uma necessidade, ou era por pura vaidade, mas seja lá como for, ou buscando consolo nos afetos dos homens, ou buscando o consolo no dinheiro que ela obtinha por meio dos seus pecados. Mas era uma mulher que buscava o consolo nas criaturas e nas realidades mais baixas. Pois bem, esta mulher, para quem nós poderíamos olhar e dizer que nunca seria salva, quanto mais santa, muito menos uma grande mística, né? Se tornou um exemplo de todos aqueles que buscam uma intimidade maior com o nosso Senhor, de todos aqueles que buscam amar muito nosso Senhor, de todos aqueles que buscam amar apaixonadamente nosso Senhor. Pois bem, então Maria Madalena, essa pecadora, que buscava outrora, antes de conhecer Cristo, que buscava o consolo nas realidades mais rasteiras, ela agora, tocada pela graça, ela agora, com a sua alma transformada pela graça, ela não se consola nem com a visão de anjos. É admirável, meus santos, porque se nós pegarmos na Sagrada Escritura, como é que as pessoas reagem quando elas têm um encontro com um anjo, é um misto de êxtase e de espanto, de medo, de temor reverencial. Ela nem se extasia, nem demonstra aqui grande medo, ela está chorando, olha para eles, nem se dá conta de que são anjos. Por quê? Porque ela procura o seu amado. Levaram o meu amado, levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Meus irmãos, nós estamos celebrando esta oitava de Páscoa, e uma das súplicas que nós precisamos fazer a nosso Senhor é que Ele coloque no nosso coração esta mesma sede, esta mesma fome de Deus, esta mesma necessidade de Deus, de modo que nós não nos sintamos consolados por mais nada a não ser Deus, de modo que nós não nos sintamos tentados a satisfazer a nossa sede e fome de felicidade, de realização, de plenitude em nenhuma criatura, mas que nós tenhamos esta sabedoria, uma sabedoria dolorosa, porque de alguma maneira, quando nós experimentamos que só Deus basta, quando nós experimentamos que Deus é a nossa única riqueza, quando nós experimentamos que só nada falta a quem a Deus tem, de alguma maneira, entendamos aqui, nós nos desesperamos das criaturas, nós nos desesperamos do mundo. Mas este desespero das criaturas e do mundo não é algo mau, não nos enlouquece como o mero humano desespero, porque quando nós, movidos pela graça, nos desesperamos do mundo, nós mais do que nunca esperaremos em Deus. Isto é, nós não mais esperaremos do mundo. Por mundo aqui compreendamos coisas e pessoas. Não mais esperaremos do mundo aquilo que ele não pode nos dar, aquilo que ele não pode preencher, mas nós esperaremos de Deus. E nós iremos então dizer como Santa Teresa, uma outra apaixonada, uma outra mística: só Deus basta, só Deus satisfaz, só Deus
plenifica, só Deus preenche de fato. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus esta graça, que é uma graça dada do alto, que é uma graça que Deus concede por pura misericórdia. E nós que estamos na oitava de Páscoa, que compreende, na qual também está presente, compreendida, a novena da Divina Misericórdia. Então nós que iremos fechar a oitava de Páscoa com o domingo da misericórdia, nós podemos pedir a Deus que Ele, por pura misericórdia, nos conceda aquilo que por merecimento, desculpe-me aqui a redundância, aquilo que por merecimento não merecemos, aquilo que nós pedimos confiando na sua misericórdia, na sua bondade, na sua compaixão, na sua magnanimidade. Pedir a nosso Senhor que coloque no nosso coração estes mesmos sentimentos que estavam presentes no coração de uma Santa Maria Madalena, no coração de uma Santa Teresa d'Ávila, no coração de um São João da Cruz, no coração de uma Santa Faustina Kowalska, no coração de um São João Maria Vianney, de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, de um São Padre Pio, de todos estes santos que amaram apaixonadamente nosso Senhor e que não se davam por satisfeitos nem consolados com criatura alguma, porque sabiam que só Deus consola de verdade. Peçamos, meus irmãos, esta graça que não nos faz, que você pode dizer: ah, padre, mas se eu então experimentar que só Deus basta, e se eu de alguma maneira me desespero das criaturas, não espero mais nada, isto é, não espero que as criaturas preencham o vazio do meu coração, e isso é necessário, este sadio desespero das criaturas é necessário, isto é, nada nem ninguém neste mundo dará ao nosso coração aquilo que ele mais profundamente deseja. Não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa, não tem amigo, não tem amiga, não tem namorada, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem emprego, não tem fama. Nada neste mundo preencherá o vazio do meu coração, porque o vazio do meu coração é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Mas aí você pode dizer: ah, padre, mas então isso fará com que eu ame menos as criaturas. Muito pelo contrário, você amará mais, porque você amará com mais perfeição, porque você amará com sabedoria, não exigindo delas aquilo que elas não podem dar, não esperando que elas deem a você aquilo que elas não podem oferecer. Então você amará mais, com mais perfeição, com mais desapego, com mais sabedoria, porque você as amará em Cristo, com Cristo e por causa de Cristo. Então isso fará com que você ame de verdade. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça de chorar por aquilo que verdadeiramente importa. Se hoje lhe fosse perguntado: Antônio, Francisco, Maria, Fernanda, por quem você chora? A Maria Madalena foi perguntado: mulher, por que choras? E ela chorava por Jesus, porque levaram o seu Senhor, o seu mestre, o seu amado, e ela não sabia onde o tinham colocado. Mas você, com sinceridade, você não precisa dizer aqui para que nós ouçamos, diga diante de Deus por quem você chora. Isto é, o que é de verdade importante na sua vida?
Em que é que você vive pensando? Em ter mais dinheiro para comprar alguma coisa? Em ter mais dinheiro para melhorar a sua casa, para trocar o seu carro? Em ter mais saúde? Em ter filhos? Em se casar? Em melhorar o seu marido, em melhorar a sua esposa? Em que é que você tem pensado constantemente? Pois bem, é isso porque você chora. Isto é, aquilo no qual pensamos e pelo qual gastamos o nosso tempo, é aquilo porque choramos. Então, quando você para e percebe que 50, 60, 70, 80% do seu dia você está pensando constante, e percebe, eu falei em tudo aqui coisa lícita, tá? Eu não falei nada de ilícito. Não há nada de ilícito de querer pagar as contas, não há nada de ilícito de querer se livrar de uma doença, não há nada de ilícito de querer ter filhos, muito pelo contrário, muito justo e santo. Não há nada de ilícito de querer um bom casamento, ou de melhorar a sua esposa, melhorar o seu marido, mas tudo isso é secundário. Primeiramente, em primeiro lugar, você deve chorar por não amar a Deus tanto quanto Ele deve ser amado, por Ele não estar presente na sua vida tanto quanto Ele deve estar presente, por Ele não fazer parte dos anseios do seu coração tanto quanto Ele deve estar fazendo parte, isto é, Ele deve ser o anseio principal, a aspiração principal, o desejo principal, e tudo mais em segundo, terceiro, quarto, quinto lugares: a sua esposa, o seu marido, seu noivo, sua noiva. Em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar. Em primeiro lugar, o meu Deus, amá-lo com todo o meu coração. Em primeiro lugar, crescer no amor ao meu Deus. Em primeiro lugar, estar cada vez mais próximo, mais próxima do meu Deus. Foi isto o que Maria Madalena, aquela a quem nós não dávamos nada, nós iríamos esperar que uma criatura pecadora como ela progredisse de tal maneira no amor a Deus? Pois bem, meus santos, se a graça de Deus operou um milagre tão grande na alma daquela pecadora, Deus é bom, misericordioso e poderoso o suficiente para operar um milagre semelhante na nossa alma, no nosso coração. Peçamos a Deus por intercessão de Nossa Senhora e de Santa Maria Madalena, que por misericórdia nos conceda a nós esta graça de que tanto precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.